Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nos últimos 15 anos o Brasil avançou muito nos números da educação. Nós praticamente universalizamos a educação fundamental, criamos sistemas de avaliação e de financiamento, reduzimos a distorção idade série, reduzimos taxa de analfabetismo e aumentamos a escolaridade média da população. Mas no que diz respeito à qualidade da escola, os números são lamentáveis. Os números do próprio Ministério da Educação denunciam uma estagnação inaceitável. Vejamos os dados dos últimos 15 anos. Para o 5º ano, antiga 4ª série, o percentual de alunos que tinham conhecimento adequado em 1997 era de 36%. Em 2011, 41%, um crescimento incremental. Em matemática, em 97, eram 21%. Em 2011, 36%. As notícias boas, deputado Emanuel Fernandes, terminam por aí. Para o 9º ano, antiga 8ª série, na língua portuguesa, tinha um conhecimento adequado em 1997, 32% dos alunos. Em 2011, pelos dados do próprio Ministério da Educação, apenas 27%. Em matemática, 15 anos atrás, eram 17%, apenas 17%, continuam os 17%. Para o 3º ano do ensino médio, então, os dados são trágicos. Em 1997, em língua portuguesa, 40% tinham o conhecimento esperado. Em 2011, apenas 27%. E em matemática, em 97 eram 18%, em 2011, apenas 10%. São dados oficiais do sistema de avaliação do Ministério da Educação. Tudo isso diante de nós e praticamente não acontece nenhuma repercussão no país, nenhuma crise no governo, nenhuma comoção na sociedade brasileira. O pior, os dados do PISA, que é o mais importante sistema de avaliação do mundo, confirma essa realidade com agravante, denuncia o apartheid educacional que existe no Brasil. Segundo os dados do PISA, se o Brasil fosse representado naquela prova, da qual participaram 65 países, se o Brasil fosse representado apenas pelas escolas privadas, o Brasil ficaria na 18ª posição. Se fosse representado apenas pelas escolas públicas, o Brasil iria para a 59ª posição. Um apartheid inaceitável e ainda mais perverso, porque as famílias que têm seus filhos na escola pública não percebem essa tragédia. Uma pesquisa feita pelo próprio Ministério da Educação dá nota 8,5 à escola pública quando os pais são pesquisados sobre sua satisfação com a escola. Caberia, esse é um problema nacional, essa realidade está espalhada por todo o país, caberia ao governo federal coordenar um enfrentamento a esse desafio com a revalorização da carreira docente, com a reestruturação da carreira docente, com uma nova formação profissional para os professores, hoje completamente inadequada à sala de aula, para que nós pudéssemos dar passos hoje imprescindíveis na direção da qualidade da escola pública. Diante da inação, diante da paralisia, diante da leniência do governo federal, a quem caberia conduzir e coordenar esse processo, cabe a nós aqui no Congresso Nacional cumprir com a nossa responsabilidade, em defesa das futuras gerações, em defesa das nossas crianças e dos nossos jovens. Nós temos a obrigação de aprovar aqui uma lei de responsabilidade educacional. Porque senão, quem irá defender o direito de aprendizagem dessas crianças e desses jovens? 90% da infância e da juventude brasileira que estuda nas escolas públicas. Ou o Brasil leva isso a sério, ou o Brasil dá um choque de realidade na educação pública, ou nós jamais seremos um país verdadeiramente justo, democrático e desenvolvido. Muito obrigado.